Bom dia a todos, aqui é o Gabriel, do suporte da Farol. Vamos começar mais um treinamento hoje aqui, então. Vou compartilhar minha tela aqui, qualquer coisa, se alguém não conseguir visualizar ela, pode avisar aqui no chat que a gente confere, tá? Perfeito. Tá, compartilhando a tela aqui. Antes da gente começar, então, né, queria mostrar aqui para vocês que a gente já está, né, pelo nosso cronograma no último treinamento, né, hoje o assunto é o CTE e o MDFE, mas a gente já teve alguns outros anteriores, né, financeiro, nota, nota fiscal eletrônica, né, cupom. Então, para quem não viu ainda, né, e quiser rever, né, esses treinamentos, eles vão estar no canal ali do YouTube, né, se não tiver, logo mais eles vão estar ali disponíveis para poder assistir. E eu acho que futuramente a gente vai ter outros ali, tá? Mais alguns. Então, quem precisar também, o Carlos pode botar ali o link do YouTube no chat, tá? Então, Farol Software ali no YouTube. Já tem alguns vídeos aqui que a gente já fez, né? Cadastro de produtos, pedido de compra, né? Nota de entrada, conceitos sobre notas e tributos. E aí, os que faltar, logo mais vão estar aqui também para poder assistir, tá? Então, aqui o canal do YouTube da Farol. Perfeito. Então, vamos começar hoje, né, CTE e MDFE. Eu acho que antes de tudo, né, da gente começar a ver um ou outro, é importante a gente falar que cada um significa uma coisa diferente, né? Então, hoje o CTE, a gente pensa como se ele fosse uma nota, né? E o MDFE vai ser o documento que vincula as notas, ou CTE, né? Então, qual é a principal diferença de um e do outro? O CTE você vai emitir quando tiver uma prestação de serviço de transporte. Então, você pode, por exemplo, fazer uma entrega para 2, 3 ou 4 clientes, mas você vai cobrar, né, esse transporte para cada um deles. Então, você vai ter que emitir um CTI para cada um desses clientes, porque você quer, né, fazer a cobrança desse transporte para cada um deles, né. E depois, o MDFE, aí sim, o MDFE, ele é em torno do movimento dessa mercadoria, né, o transporte dela, né. Então, no MDFE, né, nessa situação que eu estou exemplificando, eu relacionaria todos os CTEs que eu emiti para cada um desses clientes, né, para dizer que eu estou transportando toda essa mercadoria. Então, o CTE, ele vai ser para uma prestação de serviço, né, uma cobrança de transporte ali, né, e MDFE, né, para poder fazer essa movimentação e ficar dentro, né, da normativa, né, para facilitar a fiscalização, né, então, não tomar alguma multa, né, quando for, né, passar de um lugar, de um estado ou de uma cidade para outra, tá? O MDFE hoje, ele na verdade, obrigatório, né, para quem faz esses transportes de mercadoria, tanto intermunicipal como interestadual, tá? Seja você ou não, né, próprios ou terceiros, né? Então, seja você ou não, né, movimentando essa mercadoria, tem que existir um MNFE sobre ela, tá? E pode ser também carro, caminhonete, caminhão, né? Tanto faz o tipo de veículo, tá? Então, é interessante a gente frisar, né, essas informações antes da gente começar, porque pode ser que hoje tenha gente que não utilize o MDFI, mas, né, para ter ciência que isso é uma coisa exigida e, né, pode, no meio do percurso, né, passar por uma fiscalização e se não tiver esse documento, provavelmente, né, vai
correr o risco de tomar algum tipo de punição ou multa, tá? Então, vamos começar primeiro pelo CTI, tá? A gente vai ter aqui na tela inicial do sistema um módulo, né, que é o módulo CTE, então tem um módulo separado só para ele aqui. E a gente entrando nele, ele já vai ter, né, algumas opções aqui, e na opção do movimento a gente já vai ter ali a parte da emissão do CTE. Aqui a gente tem algumas outras opções, né, que é o cancelamento, a inutilização de um CTE pendente, né, enviar o CTE por e-mail para o destinatário, recebedor e tomador, carta eletrônica, né, pode fazer por CTE, enviar XML mês e ano. Então, tem algumas outras opções aqui. Mas hoje o nosso foco, ele vai ser basicamente na emissão, tá? A gente vai tentar entender os conceitos de alguns campos. Vou mostrar como se a gente fosse emitir um CT normal, que a gente precisa, né? Só para a gente ter, né, um conhecimento básico, assim, em relação a ele. Mas dependendo do tipo de CT que cada cliente for emitir, é interessante, se precisar, aí pode chamar que a gente ajuda, né? Porque existem vários tipos de CT ali, né? Várias situações que a gente vai ver agora. Então, emissão CT. Então, a gente clicando ali, já me avisou que existe aqui, ó, conhecimentos pendentes. Então, ele avisa, que nem na nota lá, né? Se tiver algum CT pendente, ele vai dar essa mensagem aqui, avisando que não terminou de fazer ele ali. Né? Ele ficou só gravado, no caso, né? Então, eu dou um OK aqui. E ele já abre na tela aqui para a gente poder fazer o CTE, tá? Então, o CTE, a gente tem alguns campos aqui, né? A data, que vai puxar a data de hoje. O modelo dele, que é o 57, né? A série, que vai conforme você tiver configurada aí no seu sistema. E aqui o campo do número do CTE, que a gente vai gerar um número ali para poder seguir a sequência, né, do número do CTE. Então, ali o número 6 por aqui, que ele gerou para mim. E aqui a gente tem alguns campos, né? Então, o primeiro campo seria o remetente, né? O remetente no CTE é a pessoa ou a empresa que envia a mercadoria, tá? Então, geralmente o remetente é o mesmo emitente da nota fiscal da mercadoria, né? Que ele seria o responsável ali por entregá-la à transportadora, que é, vamos pensar no caso de que a transportadora vai fazer o transporte, né? Então, resumindo, o remetente é a parte que dá início ao transporte, tá? Ele vai entregar ali a carga para ser levada ao destinatário final. Então, basicamente, é isso. Depois, a gente tem o expedidor ali, tá? Então, é uma pessoa ou a empresa também que vai fazer a entrega da carga ao transportador, né? Para que ele realize esse serviço, né, de transporte. Então, né, essa, essa entrega ali, por exemplo, ela pode ocorrer diretamente para o remetente, né? Ou tem casos de subcontratação, redespacho, que a gente vai ver um pouco mais para frente ali, né? Que outra transportadora que recebeu a carga continua o transporte. Mas o expedidor é essa pessoa que vai, né, entregar a carga ali para a pessoa que vai realizar o serviço de transporte. Então, esse é o conceito ali de quem é o expedidor. Aí, eu estou passando os conceitos de cada campo, porque aí a gente entendendo o conceito, dependendo, né, do tipo de CT que você precisa fazer, né, a gente já conhecendo o conceito, a gente já sabe o que informar nos campos, né? Então, eu acho que o interessante hoje é a gente entender muito mais os conceitos, né? E aí depois fica bem mais fácil para emitir o CTE. Então, o recebedor, né? Quem é o recebedor no CTE? Ele é a pessoa ou a empresa que recebe a mercadoria transportada
mas não necessariamente vai ser o destinatário final, né, dessa mercadoria. Então, ele pode ser um intermediário ali na entrega da carga, né? Pode ser uma pessoa que fica na passagem, sabe? Né? Então, e depois ele, né, repassa ali para fazer ao destinatário final. Então, esse que fica no meio do caminho ali, vamos se dizer assim. E tem o destinatário, que aí sim, né? O destinatário, ele vai ser a pessoa física ou jurídica, né, que é o trajeto final, né, que vai receber mercadoria, tá? Então, basicamente, o destinatário é esse. Geralmente, o destinatário do CT é o mesmo da nota fiscal que está vinculando ali, né, no CTE. Então, geralmente vai ser isso. Então, a gente já sabe o que é o remetente, o expedidor, o recebedor e o destinatário. Tá? No CT normal, geralmente vai remetente e o destinatário só, né? Um CT comum, né? Mas dependendo de outro tipo de CT que tiver, pode ser que a gente tenha que informar essas outras esses outros dois campos aqui, que é o expedidor e o recebedor, tá? Então, vai conforme o tipo de CT que estiver fazendo. A natureza de operação, que aí precisa ir aqui uma natureza de operação específica para o CTI, tá? Eu não tenho certeza se existe mais de uma ou não, mas eu sempre recomendo ver essas informações fiscais junto com o escritório contábil ou contador, que aí ele vai repassar para cada cliente realmente o que deve ir aqui, né? Então, se tiver mais de algum tipo de natureza, eles podem esclarecer essa dúvida também. Depois, a gente tem a cidade da prestação, tá? Então, que tem o início e tem o fim. A cidade de prestação, o início, é onde a carga é colocada no veículo para transportar e iniciar o trajeto, tá? Então, a cidade de início vai ser onde a gente vai receber a carga ali, né? Aquela mercadoria. E a cidade fim é o município aonde descarrega, né? A, a carga, né, a mercadoria do veículo. Então, se eu fosse fazer um CP comum, onde eu transportaria, né, uma mercadoria e recebesse essa carga aqui em Juí, né, então, a início ia ser Juí, e vamos supor que o trajeto final seria Panambi. Então, lá em Panambi, que eu ia, né, tirar a carga do meu veículo, seria a cidade de fim, né? Então, início Juí, fim Panambi. Tá? Então, um exemplo, só para a gente entender melhor. Então, basicamente é isso, tá? A cidade de prestação. O que mais que a gente tem aqui? Tipo de serviços. Aqui sim, a gente vai dizer, né, o tipo de CTE que a gente está fazendo, tá? A gente pode ver que tem alguns ali, né, mas se for num CT, né, de fazer entrega tipo de Juí até Panambi, por exemplo, que eu dei, vai ser o normal, né, que a gente usa. Mas tem outros tipos específicos ali, que, por exemplo, subcontratação, ele é um tipo de a subcontratação, emissão de CTE, é quando a transportadora subcontratada realiza o serviço, né? Então, a transportadora subcontratante também emite um CT normal, onde constará a informação do que o serviço será realizado por outra transportadora que seria subcontratada, né? Então, a gente tem mais de uma transportadora no meio desse processo do transporte, tá? Então, por isso que tem esse tipo aqui, que é a subcontratação, tá? Tem o redespacho e o redespacho intermediário, tá? Que são outras duas modalidades que tem ali de transporte, que envolve mais de uma transportadora também para fazer a entrega dessa mercadoria, tá?
Eu acho que a principal diferença que tem de uma para outra é o número de transportadoras envolvidas, né? No despacho é para ser, a princípio, duas transportadoras, né, que atuam, né, nesse transporte, uma realiza a parte do transporte e a outra finaliza. E no redespacho intermediário podem ter três ou mais transportadoras envolvidas no mesmo transporte, né? Então, por isso que ele é o por isso que ele é diferente aqui o nome. Então, e depois também tem esse ali, o serviço vinculado ao multimodal. Tá? Basicamente, esse serviço ali vinculado ao multimodal, ele é quando você vai fazer mais de dois tipos de transporte. Né? Um exemplo, eu vou sair com a minha mercadoria aqui do ponto A, né, que ela vai ser o tipo ferroviário, e aí até um ponto do meu trajeto eu vou ter que passar pela água, vou ter que passar por uma barca, por exemplo. Então, meu tipo de serviço já vira marítimo, né? Então, o restante do meu caminho, né, vira marítimo ali, meu transporte. Então, são dois tipos de transporte, né, o marítimo e o ferroviário. Então, ele vai servir para essa situação, né, um exemplo, né, esse serviço vinculado a multimodal, né, quando tem mais de dois tipos de serviço de transporte. Tá, então, acho que só para a gente entender, assim, por cima, né, o conceito de cada um aqui, conforme, né, tiver essa situação, né, tem como fazer o CT dessa forma, tá? Mas, em grande parte dos CTs, ele é o normal ali, né, que é feito. Outra coisa que a gente tem aqui, vamos ver, o nosso próximo campo é a finalidade, tá? A finalidade aqui, ó, a gente tem a normal, né, que é quando vai ser CT normal também, né, a gente está emitindo para cobrar o transporte. E depois a gente tem outros dois tipos, que é o complemento de valores e o substituição, tá? O complemento de valores, ele é quando você utiliza ele para quando o valor do CT original não dá certo, e aí vamos supor que o valor da prestação de serviço está menor do valor que seria, né? Então, você pode fazer um novo para incluir, né, e complementar esse valor, né? De repente, de repente esqueceu de informar o valor do frete, ou o valor do pedágio, ou o valor da taxa, né, que esse pedágio, taxa e alguma outra coisa que tenha a cobrar em cima do valor da prestação, né, que vai incluir no valor da prestação, né, às vezes esquece de colocar em cima desse valor ali, né, por exemplo, o pedágio, né, esqueci de botar o pedágio no valor da prestação, tem que cobrar, né, junto no valor da prestação o pedágio. Então, aí faria, né, com essa finalidade aqui para poder incluir esse valor lá. Né, isso já depois de ter emitido o primeiro CTE, tá? E tem essa substituição, que aí ele é usado para corrigir erros de um CT emitido anteriormente, né? Especialmente quando não pode mais cancelar, né, aquele CT antigo, e não tem como fazer a carta de correção, né, que a carta de correção não sirva para aquela situação específica. Então, ele é utilizado principalmente para corrigir, né, valores também incorretos ou erros no tomador do serviço, né? Então, há algumas situações assim, tá? Mas ele se encaixa nessa situação. E aqui a gente tem a situação de pagamento aqui embaixo, que a gente vai dizer, né, se aqui para o nosso sistema, né, aqui dentro, se vai ser à vista ou a prazo, né, para gerar um financeiro dentro do sistema, que é o quanto a receber, ou sem financeiro, né, se não for gerar financeiro dentro do sistema. Então, só para controlar que é a parte do financeiro dentro do sistema. E o à vista, né, que aí cai no caixa. Basicamente é isso. E aí sim, né, a gente tem o tomador aqui, né, então o tomador, ele é o tomador do serviço é a pessoa, a empresa que contrata o serviço de transporte,
tá? Então, ele vai ser o contratante ali do serviço. Consequentemente, ele é o responsável ali pelo pagamento do frete, né? Então, ele pode ser a gente clicando ali, ó, ele pode ser o remetente, ele pode ser o destinatário, né? Ele pode ser o expedidor, o recebidor ou outro. Pode ser até uma pessoa terceira que não está diretamente envolvida no transporte, tá? Então, a gente pode informar que quem que vai ser o tomador. Então, esses são basicamente os principais campos aqui, né, que a gente tem no CTE, né, que são, né, vamos dizer assim, os mais importantes, né, em relação ao CTE, tá? Mas se fosse aqui um CTE normal, né, ele seria isso aqui, né, vai ter uma natureza de operação, remetente, destinatário, né, o tipo de serviço normal, a finalidade normal, e aqui vai conforme a situação de pagamento que for fazer. Então, a gente vai ter o vendedor, aí pode informar o vendedor ali também, se quiser, tá? Vou botar aqui um CFP só para exemplificar. Acho que é esse aqui. 535301, prestação de serviço de transporte. Tá? Isso aqui é só para a gente exemplificar aqui no exemplo. E o tomador aqui, né, quem contratou o serviço, eu vou botar ali o remetente. Tá? Então, estou só simulando aqui como se eu fosse fazer um CTE. Eu vou botar aqui que ele começou em Juí e vai descarregar lá em Carazinho. Tá? Então, eu posso informar aqui o vendedor, se eu quiser. Aqui tem um campo observação, que ele vai sair descrito ali no CTE na hora de transmitir junto, né, uma informação a mais que precisa, talvez. Tem a data prevista de entrega, se precisar informar, mas não é obrigatório. Características do transporte, que aí ele já dá aqui embaixo um texto dizendo que pode informar, né? Devolução, reentrega, refaturamento. E a característica do serviço, que também ele dá um exemplo aqui embaixo, né? Entrega expressa, logística reversa, convencional, emergencial. Né? É texto livre, né? Esses dois campos. Então, basicamente, nessa primeira tela é isso, tá? Na segunda tela, a gente vai ter o campo do produto, que é onde a gente vai informar ali o produto frete, né? Então, vai ter que ter um produto aqui. Deixa eu ver se eu tenho um produto frete. Tem. Tá? Então, vai informar ali o produto frete, já vai estar cadastrado esse produto. Vai ter o valor da prestação, vamos supor que seja R$ 1.500, o valor da prestação do serviço, tá? E o valor a receber. Esse valor a receber geralmente é o mesmo. Mas se o cliente já pagou uma parte desse valor, né, vamos supor que ele já pagou R$ 500 anteriormente. Então, eu posso botar que tem a receber só R$ 1.000 porque ele já pagou os 500, tá? Então, basicamente, é para isso que serve esse valor da receber ali, diferença, né, do outro. Aí vai a classificação fiscal, né, isso também vai de acordo com o que o escritório contábil, o computador de vocês passar, né, se precisa destacar o ICMS ou não. E aqui embaixo vai os componentes do valor da prestação, né, que aí a gente, tudo que vai fazer parte dessa prestação de serviço, né, do valor que você vai cobrar, né, do cliente. Então, aqui entra aquela parte, né, pedágio, né, frete, ali o agendamento, tem ali uns exemplos ali embaixo. Então, tudo que for participar dentro desses 1.500, você pode ir inserindo aqui e o valor, né, respectivo ao que ele vai. Então, pedágio, R$ 50, exemplo, tá? Então, você pode ir botando ali. Nessa segunda aba aqui, tributação e valores, é isso, tá? Aí a gente vai ter na terceira aba documentos barra informa carga. E aqui é onde a gente vai vincular a nota, tá? Então, a gente vincula a nota aqui, né? A gente pode pesquisar ali pelas notas, pela data, e aí a gente pode inserir a nota aqui. Então, dando um executar ali, ele vai aparecer. Aqui eu não vou ter nada para mostrar, né? Mas eu dando um executar, posso filtrar pela data, né? Vai ter para selecionar a nota aqui, clico em inserir e ele vai aparecer, né? Já inserido ali para nós lá embaixo, tá?
Então, basicamente, é para referenciar os documentos fiscais, né, no CTE. A gente tem que cuidar porque tem alguns casos que a gente vai tentar fazer no CTE com notas de mais de um CNPJ e a princípio não tem como, tá? Tem um outro tipo de CTE que eu acho que a gente chama de, acho que é universal o nome, não me recordo o nome. Tá, então, mas a princípio ele só aceita um CNPJ ali, em outro tipo de CTE, mas ele tem regras para poder emitir ele. Então, tem algumas situações assim, tá? Não me lembro muito bem como que o Cefaz valida isso, mas a princípio é um CNPJ, tá? Só. Não posso botar ali, por exemplo, 3 CNPJ diferentes e vincular 3 notas de 3 CNPJ diferentes. Vou ter que fazer um CTE para cada nota, né? Porque são 3 clientes diferentes, né? Então, eu vou cobrar a prestação de serviço de cada cliente. Então, eu faço um CTE para cada cliente. E aqui eu vou ter informações da carga, tá? Nessa segunda aba aqui embaixo, que é onde a gente vai dizer qual produto é predominante nessa minha carga que eu vou ter ali, que eu vou transportar, né? Qual predomina, né? Vamos supor que eu estou carregando lá arroz e trigo. Aí o arroz é o que predomina, então vou botar aqui ele, tá? Tem esse outras características, precisa informar, né? Se é fria, granel, refrigerada, ó, tem até um exemplo aqui embaixo. Tá? E aqui embaixo a gente vai informar, né, a quantidade de carga. Então, se ele está indo em toneladas, né? Aí eu vou botar ali, né, peso bruto, né? Tem algumas opções aqui. E aqui eu vou botar a quantidade de toneladas. Então, 2 toneladas. Se for caixa, também tem, né, aqui. A caixa não, litros, né? Litros, quilos, né? Então, a gente vai botando conforme a pesagem e a quantidade de carga, tá? Basicamente, é só selecionar aqui. Aqui tem caixas, ó. Basicamente, aqui é só a gente selecionar e informar, né? Se fosse ali, por exemplo, ó, unidade, né, e caixas, né, também teria como. Aí, 5 caixas, por exemplo. Então, nessa terceira aba, basicamente é isso, tá? E aqui, ordens de coleta, tá? Ordens de coleta, deixa eu pegar aqui, só para mim explicar certo. A ordem de coleta, o que seria essa ordem de coleta? Que a gente pode inserir ali, né? O número, a série, a data e a transportadora. Ela é um documento emitido pela transportadora para registrar a coleta da carga no estabelecimento do remetente, que é aquele que, que vai iniciar o transporte, né? Mas antes da emissão do CTE. Tá? Então, é um documento que comprova que retirou a mercadoria lá e formaliza o início do processo de transporte, né? Indicando que o trajeto até o centro de distribuição da transportadora, por exemplo, ou o ponto de entrega. Então, um exemplo, ele funciona como um pré-CTE, sabe? Então, por exemplo, a transportadora foi lá na sua loja, pegou a mercadoria para levar lá para o centro de distribuição deles. E só que não tinha o CTE emitido nesse meio tempo. Então, eles fazem essa ordem de coleta, e aí depois sim é feito o CTE, e a partir lá da transportadora deles, eles começam o transporte até o destino final. Então, tu consegue vincular aqui essa ordem de coleta deles, tá? Então, basicamente é isso. E aí, por fim, a gente vai ter aqui a parte do financeiro, né? Onde a gente vai informar o HP, né, que é para fim de relatórios. Então, a gente pode ter ali, sei lá, um HP específico. Eu vou botar aqui pré. Aí, né, pode movimentar o conta corrente para quem usa. E se for a prazo ali, né, o CTE, você pode criar ali o financeiro também, que é o documento a receber, né? Então, pode vir aqui informar o CTE, ou a condição de pagamento. Pode gerar e atualizar as parcelas ali, né? Se tiver o valor da entrada, que foi aqueles 500 que ele já pagou, né? Que nem no exemplo que eu dei ali, posso botar ali o valor da entrada. Posso dizer que vai vencer no dia 20. Aí eu clico no gerar, ele já lança a parcela zero, que é a entrada, já como 500.
E a parcela 1, que é o que ele tem a pagar depois ainda, né, que é os R$ 1.000. Tá? Então, aqui, quando for a prazo, né, a gente gera essa parte do financeiro. E aqui embaixo a gente vai ter o campo do centro de custo, né, caso precise informar também. Tá? Então, eu acho que o CT basicamente é isso, tá? A gente entendeu o conceito de cada campo ali, né? A gente já sabe que pode existir mais de uma forma de emitir o CTE, né? Quando tiver alguma situação específica, né? Por exemplo, quando duas transportadoras vão fazer esse mesmo transporte, né? Então, a gente tem, né, uma opção para isso. E a gente também conferiu aqui o que é a ordem de coleta, né? A gente viu aqui essa parte a diferença, né, do valor da prestação, valor a receber. Então, eu acho que o interessante é isso, tá? Para a gente entender o conceito de cada campo, né? E depois para fazer fica bem mais fácil. Aqui eu deixei um exemplo, né? Fiz um exemplo aqui, como se eu fosse fazer um CT comum, né? Entregando para um cliente, tá? Né? Cobrando de um cliente, no caso, né? Então, basicamente, CT é isso. E depois vai ter, né, aqui na aba consulta barra cancela para você conferir, né, os CTs que foram emitidos, cancelados, né, gravados. E aí você pode pesquisar ali por data, por tomador, né, pode cancelar por aqui também e pode imprimir, né, a DACT, eu acho que fala DACT, a DANF, né, de CT, vamos dizer assim, né, precisar imprimir de novo ali ele para imprimir ou salvar em PDF e passar para a transportadora, por exemplo. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma informação sobre o CT. Acho que não. Acho que a gente fechou, tá? Vamos passar, então, agora para o MDFE, tá? Então, o MDFE é esse documento, então, que vai ser responsável, né, principalmente para fiscalização, né, para dizer que tu está transportando essa mercadoria. Então, aquela ali foi só para a gente cobrar, né, esse transporte, né, essa prestação de serviço. E aqui, esse sim, o MDF bem em relação ao movimento, né? Então, a gente, né, é obrigado hoje a ter esse MDF, né, quando tiver esse transporte, seja, né, de uma cidade para outra ou para fora do estado, tá? Vou só reforçar essa questão para a gente não esquecer. Tá. O MDFE, ele não vai ter um módulo aqui só para ele, né? Se a gente, né, for olhar aqui, não tem. Ele fica aqui dentro do módulo Stock e ele vai ter um menu aqui, ó, MDFE. E aqui dentro do menu a gente tem a parte dos cadastros e a parte da emissão do MDFE. Tá? E tem um relatório aqui também, né? MDFE por motorista. Tá? Então, basicamente, é todo esse menu aqui que a gente tem em relação ao MDFE. Eu vou passar bem rápido por cima dos cadastros, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser olhar melhor sobre isso, a gente tem vídeos explicando também, né, tanto o cadastro como a emissão do MDFE, tá? E, vídeos mais específicos para isso, tá? Mas só para a gente entender um pouquinho do cadastro, tá? Então, a gente vai ter que ter o cadastro do proprietário, né, que é o primeiro cadastro que a gente vai ter. Eu já tinha deixado um cadastrado aqui, ó. Então, né, Farol Software. Aí a gente tem que ter o nome, né, o CNPJ, o endereço, né, e a cidade, tá? Se esse proprietário que vai fazer o transporte ali, né, o proprietário ele não for a própria empresa, né, for um terceiro, né, um contratante, aí você tem que marcar que o proprietário não é o emitente, né? Então, marca ali e ele provavelmente vai ter o RNTRC, né, que é um que é tipo de um registro que tem que ter quando você faz esse tipo de transporte ali, desse tipo de serviço, vamos dizer assim, tá? Quando é um terceiro, ele tem esse registro aqui, tá? Até não me lembro
bem certo o que quer dizer o RNTRC. Aqui, ó, é o Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas. É isso que quer dizer a nomenclatura, tá? Então, geralmente, quando for um terceiro, ele vai ter isso. Mas, né, tem casos da própria empresa também ter, tá? Esse código aqui, esse registro, no caso. Aí, o outro campo que a gente tem aqui, caso ele for um terceiro, né, vai ser o tipo, né, se ele vai ser agregado, independente, né, ou outros. Então, vai ter que informar um desses aqui também. Mas, por exemplo, vamos usar o exemplo daqui, a Farol Software que vai entregar, ela mesma, né, vai fazer esse transporte. Então, os campos obrigatórios que eu teria para informar é o nome, o CNPJ e a parte do endereço, tá? E aqui, como a gente não tem, fica em branco, né, e aqui eu não marco nada. E ali também fica em branco. Basicamente é isso. Então, esse é o cadastro do proprietário. Depois a gente vai ter o cadastro do veículo, né, que é a segunda opção ali. Aí no cadastro do veículo a gente vai dizer quem que é o proprietário do veículo, né? Então ali é Farol Software. Vai botar a placa, né? Acho que eu até deixei um exemplo aqui também. Então vai botar a placa, o chassi, né, do veículo, a cidade onde foi emplacado esse veículo, né, em Juí, o código Renavan do veículo que vai ter no documento, né, do veículo, o tipo de veículo, né, se é um utilitário, se for um caminhão, se é um truck, um toco, né, tem diferença de um para o outro, né, se for uma van ou outros, né, se não encaixar em nenhum daqueles. E o tipo de carroceria, né, quando for, né, um caminhão também, né, fechado, aberto, baú, né, tem algumas opções aqui também, né, ou não aplicável. Então, basicamente, né, os campos obrigatórios são esses. Se ele tiver reboque, né, tem esses campos aqui embaixo também para informar, mas só quando tiver o reboque, tá? Quando não tiver, não precisa. Que é ali a marca da carreta e a placa também, tá? E a cidade de emplacamento. E em alguns casos específicos ele perde essa capacidade aqui de quilos, tá? Em um quilo em metro, acho que metro cúbico que ele pede. Mas em casos bem específicos. Basicamente é isso aqui que a gente precisa. Então, o cadastro do veículo, né, vai conforme o proprietário. Você pode ter mais de um aqui, né? E aí, a gente vai ter depois, por fim, o cadastro do motorista, que aí eu também já deixei um aqui, pulando aqui. Que aí vai, né, formar o proprietário também, né, vai gerar o código aqui do motorista no F3, e aí vai botar o nome dele, o CPF, né, precisa aqui também da CNH, não botei, mas precisa. Então, basicamente, não me lembro se ele pede endereço obrigatório, mas basicamente é isso aqui que a gente vai precisar. O importante é que a CNH e o CPF, né, esses são realmente obrigatórios de informar, tá? Então, o cadastro do motorista aqui. E aí tem até a opção aqui para inativar, né? Se precisar inativar o motorista. Então, com esses três cadastros a gente feito, né? Seja você ou um terceiro, né? Quando a gente cadastrar o proprietário, a gente já consegue fazer o MDFE. Vai ter aqui o cadastro da transporte da seguradora, caso tenha, né? A seguradora para informar no MDFE, né? Geralmente não tem, mas aí também tem como fazer o cadastro dela e faz o cadastro completo, tá? É basicamente informações ali de nome, CNPJ, endereço. Então, né, se tiver seguradora, pode também cadastrar e informar lá depois no MDFE, tá? Então, esses daqui são os cadastros que a gente tem que ter, né, e a gente já vai saber que vai ter que ter algumas informações, onde a gente vai conseguir isso no documento, né, do veículo, né, e também a gente vai precisar da CNH, que aí seria a habilitação do motorista. Né? Então, quando for cadastrar, a gente tem que ter em mente, né, que a gente vai ter que, pelo menos, ter que ter o documento do veículo e o documento do motorista ali, né, a habilitação, para poder tirar essas informações. E aí a gente parte, então, para a emissão do MDFE, que é esse menuzinho aqui, que a gente clicando já vai abrir na tela. Então, ele vai me avisar também, não possui MDFE somente gravado.
Então, comecei em um e não terminei. E ele vai abrir aqui na tela para a gente emitir. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, informar a série que a gente vai ter cadastrada, geralmente é a série 1, né, que tem cadastrada no sistema previamente. Vai clicar no F3 para gerar um número de MDFE, e aí vai puxar a data de emissão, né, com a data de hoje. Data e hora de início, tá? Então, né, é um campo importante já isso aqui, que você vai dizer quando que vai começar esse suporte. Então, a gente pode fazer um MDFE, deixar ele pronto e dizer que ele vai começar amanhã, de manhã, né? Porque se eu deixar ele em branco, ele vai puxar a data e a hora que eu emiti o MDFE, tá? Então, já aconteceu o caso de a gente deixar em branco aqui, emitir o MDFE, só que porventura não vai mais existir aquele transporte, desistiram. Só que, como o caminhão estava circulando, já registraram, né, o movimento desse caminhão, de alguma forma, né, por alguma fiscalização, e aí não conseguiu mais cancelar o MDFE, aí só, né, depois não pode cancelar mais, só pode encerrar. E aí já ficou vinculado na nota, né, então a gente pode dizer quando que vai começar, para evitar esse tipo de situação, e aí, se precisar, depois tu pode cancelar, né. Para que exatamente serviria isso, né, se caso precise cancelar, né? Porque tem situações de que quando você já emitiu o MDFE, é importante dizer isso, e você já encerrou ele, você não consegue mais cancelar a nota. Vamos supor que eu vinculei uma nota aqui no MDFE, né? Não consegue mais cancelar essa nota, tá? Ela é uma validação do próprio Cefaz, tá? Então, essa nota você vai provavelmente conseguir depois fazer só algum outro tipo de processo, como uma devolução, alguma coisa assim, sabe, no estorno. Então, tem alguma nota com CTE ou MDF vinculado, você já não consegue mais cancelar elas, tá? Então, é bem importante essa informação, porque geralmente, né, pode ocorrer isso. Tá, então aqui eu vou deixar em branco, né, mas se precisar pode informar ali a data e a hora de início. Tipo de emitente, então aqui a gente vai informar se vai ser a Farol Software, né, ou se vai ser um prestador de serviço de transporte, um terceiro, né, que aí entra lá a parte do cadastro proprietário, né, eu posso ter eu como proprietário ou um terceiro, tá, então, quando for prestador de serviço de transporte, tem que dizer que o tipo que ele é, né, que é aqueles que tinham lá no mesmo cadastro também, tá, aqui vai ter 3 tipos, geralmente, né, ele vai ter que dizer qual que ele é. Mas se for transporte de carga própria, que fica em branco. Tá? Então, se for para o software, não precisa informar aquele campo ali. Aqui a gente vai dizer se é rodoviário, aéreo, né? Tem ali as opções. Então, no caso aqui, né, rodoviário, né? Supondo que eu vou pegar com um caminhão ou com um carro. E aqui embaixo a gente já tem, né, o local de carregamento, tá? Então, o local de carregamento, a gente vai informar as cidades que você, a cidade que você vai carregar mercadoria, né? Então, vamos supor que está saindo de Ijuí, né? Por exemplo. Então, vou botar aqui em Juí e vou inserir, né? Um exemplo de como se eu estivesse levando essa mercadoria, por exemplo, para São Paulo. Né? Então, está saindo aqui de Ijuí. Mas, poderia ser o contrário. Poderia vir de São Paulo para Ijuí. Nesse caso, se eu tenho notas fiscais, que eu comprei mercadoria lá em São Paulo, em mais de uma cidade, aí eu vou ter que inserir todas aqui. Eu não preciso repetir a cidade, sabe? Posso botar uma vez só ela. Então, eu comprei lá eu tive 10 notas, mas foram tudo em 2 cidades. Então, eu ponho só as 2 cidades aqui. Tá? Eu só insiro as 2 cidades aqui, não preciso repetir elas. Tá? Então, basicamente é isso aqui nessa parte do local de carregamento. Tanto para ir como, né, se fosse para comprar e voltar a mercadoria aqui para a loja. Aqui é o F de percurso, tá? O que que é o F de percurso? Aqui eu até tirei uma foto para a gente entender bem. Então, a UF de percurso, ela vai ser todos os estados que você vai passar por eles, mas não vai descarregar, vamos dizer assim, tá? Então, um exemplo prático. Se eu pegar e sair aqui do Rio Grande do Sul, tá, de Juí, e for entregar em São Paulo, eu vou passar, né, por 2 estados onde eu não vou
Eu só vou ter de passagem esses estados, né? Não vou parar, vamos dizer assim, né? Então, Santa Catarina e Paraná, ó, esses são os dois estados que eu vou passar. Então, esses aqui são a minha UF de percurso, tá? E se fosse de São Paulo para Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Mas, um outro exemplo. Se eu fosse sair de Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu não tenho nenhum estado no meio que eu passei. Eu não tenho uma UF de percurso, né? Então, só, né, carreguei em Rio Grande do Sul e descarreguei em Santa Catarina. Então, não tem um F de percurso, tá? Então, não precisa informar nada nesse campo. Então, a gente só tem que cuidar disso, tá? Só tem que entender esse conceito ali na hora de fazer MDFE. Então, aqui um exemplo, se eu fosse para entregar em São Paulo, eu ponho bem na ordem que eu estou passando. Então, Santa Catarina, né, SC, inserir, e depois, né, o Paraná, PR, Paraná. Bem na ordem que eu estou indo, tá? Eu não sei se ele valida ali, mas tenho quase certeza que sim. Se tu botar numa ordem contrária, provavelmente ele vai acusar erro na hora de emitir. E se eu estiver vindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, eu faço o contrário, né? Eu estou passando por Paraná primeiro, então eu informo ele primeiro. E a UF descarregamento. Então, aqui como eu estou descarregando em São Paulo, SP, né? São Paulo ali, ó. Tá? Se eu fosse fazer esse transporte no próprio estado, né, numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, então não ia ter o F de percurso, né, ia ter aqui a cidade de carregamento de Juí, por exemplo, se eu fosse fazer a entrega ali em Carazinho, o F de descarregamento ia ser RS Rio Grande do Sul, né, e aqui fica em branco, F de percurso. Então, um exemplo, se eu fosse fazer aqui dentro do estado mesmo, essa entrega, tá? Basicamente é isso nessa primeira tela. Então, né, tem a situação de se eu fosse comprar uma mercadoria e trazer, tem a situação se eu fosse levar para um cliente, tá? Um detalhe bem importante aqui, que é uma validação que existe também, é que a gente não pode não pode fazer entrega em mais de um estado no mesmo MDFE, tá? Então, não posso ter notas depois ali dizendo que eu vou descarregar em Santa Catarina e em São Paulo. Eu não posso fazer tudo no mesmo MDFE, vou ter que fazer de alguma outra forma. Então, sendo a mesma placa, você faz aceita. Né? Então, um exemplo, se eu preciso fazer uma entrega em Santa Catarina e depois em São Paulo, eu posso fazer 2 MDFE, dizendo que vai sair do Rio Grande do Sul, né, entregar em Santa Catarina, e sair do Rio Grande do Sul e entregar em São Paulo, com a mesma placa. Tá? E o Cefaz, ele aceita, porque a tua UF de descarregamento vai ser diferente. Então, tu não vai conseguir fazer isso tudo no mesmo MDFE. Tá? Então, esse é um detalhe bem importante também para salientar aqui em relação ao transporte. Aqui embaixo a gente vai ter esse campo informações complementares, que é como se fossem os dados adicionais ali também, se precisar informar alguma coisa para sair escrito no MDFE, tá? E aí a gente fecha aqui nessa primeira tela, né? As informações necessárias são essas, tá? Na segunda aba aqui, que é no rodoviário, a gente precisa informar o tipo de carga, né? Eu acho que ele não é obrigatório, mas eu aconselho informar, tá? Então, geralmente aqui, se não vai ser um específico, vai ser carga geral, tá? Tem esse produto predominante também, mas não é obrigatório informar, mas pode botar também. Mesma coisa do CTE, né? Se eu tenho um arroz, trigo, se o arroz predomina, eu ponho ali que é o arroz, tá? E aqui vai ter o CEP de carregamento e o local de CEP de descarregamento, né? Então, CEP de Juiz, se eu fosse carregar aqui, e um CEP de descarregamento lá de São Paulo. Né? A ideia aqui é a gente formar sempre o último CEP, né? Pensando no percurso que eu faria em São Paulo, a última cidade que eu vou descarregar. Né? Então, acho que o mais aconselhável informar seria esse aqui, mas né, poderia informar outro. Eu vou botar o mesmo, porque eu não vou saber nenhum de São Paulo. Aí aqui embaixo, o veículo de tração, a gente vai selecionar ali o proprietário, e conforme o proprietário, o veículo, né, a placa cadastrada ali. Então, já apareceu aqui a placa que eu cadastrei para ele.
né, que é a Farol Software. E aí, se tiver reboque, a gente informa aqui embaixo. Se não tiver, a gente deixa em branco. Tá? Eu acho que o reboque geralmente é a mesma placa, não sei se são placas diferentes ou não. Mas pode acontecer do pessoal vir aqui e informa também, mas não precisa, na verdade, né? Porque não tem reboque. Só vai informar quando tiver. Então, se for, né, ter que informar, vai selecionar proprietário, a placa e clicar em inserir, ele vai aparecer aqui embaixo. O que a gente precisa depois? Motorista. Então, a gente põe aqui o motorista, né, seleciona ele e clica em inserir. Tá? Se precisar tirar o motorista daqui, é só clicar nele e dar um F5, né? Que aí ele exclui ali, ó. Se eu botar errado ele, né, no caso. Aí depois eu venho aqui e seleciono de novo. Tá? Contratante do serviço de transporte tomador. Tá? Esse campo é para quando a gente vai vincular não nota no MDF, mas sim vincular o CTE. Né? Porque a gente consegue vincular o CTE ou a nota, né? Então, quando for o caso de vincular um CT, a gente consegue dizer quem é o tomador aqui do transporte, né? Quem vai pagar pelo serviço de transporte. Aí a gente pode botar aqui o CPF e o CNPJ dele, né? Para sair essa informação lá junto. Basicamente, essa segunda aba é isso aqui. A informação de seguros, caso tenha, vai informar, se não deixa em branco também, né? Então, vai dizer ali quem é o responsável pelo seguro. Né, se for a própria empresa, que é a emitente do MDF, vai ter que informar ali, eu acho que o CPF, o CNPJ. E aqui embaixo vai o cadastro da transportadora, o número da pólice, que vai ter um documento para isso, e o número da averbação. Aí clica em inserir e vai tudo lá para baixo as informações. Tá? Então, isso só quando tiver, né, ali, a questão da seguradora. E, por fim, na quarta aba aqui, informações dos documentos, a gente vai ter para vincular, né, seja a nota ou o CTE, tá? Então, que a gente faz as vinculações. Aí aqui, se você emitiu a nota, vamos supor que eu emiti notas aqui e vou entregar lá em São Paulo. Então, eu consigo pesquisar elas aqui em cima também, né? Eu clico ali no executar, né? Consigo pesquisar. Então, você vai pedir uma data aqui. Não sei se eu vou ter alguma coisa aqui para exemplificar, vamos ver. Uma data bem antiga. Então, tu consegue filtrar aqui, ele vai aparecer as notas, apareceu ali, ó, vai aparecer as notas aqui, e a gente consegue marcar elas e clicar em adicionar a nota. Né? Então, vou marcar uma aqui, por exemplo, e clicar em adicionar. E ele já puxa ali embaixo. Tá? A gente tem que só cuidar que quando a gente utiliza essa opção, para ficar aqui embaixo, ó, se eu der 2 cliques, né, no que eu adicionei a nota, ficar a cidade de descarregamento correta, tá? Porque aqui a cidade, no caso, seria a cidade de São Paulo, né? Às vezes tem casos que a gente precisa mudar aqui, né? Então, muda aqui e põe uma cidade de São Paulo. Mas como a nota aqui foi emitida com o cliente do Rio Grande do Sul, por isso que ele puxou a cidade ali de Juí. Tá? Então, em casos que eu vou ter que vir aqui mudar. Tá? E aqui entra aquela questão, né? Que não pode ter um município de descarregamento de um estado e de outro, né? Porque teria que ter 2 MDFs, que eu expliquei antes. Né? Então, tem que cuidar isso também. Se for entregar em São Paulo, o município de descarregamento tem que ser tudo municípios que ficam dentro do estado de São Paulo. Eu não posso botar um município de descarregamento de Santa Catarina. Não vai aceitar. Aí vem a chave da nota, o valor e o peso, né? Se eu fosse comprar mercadorias lá de São Paulo e trazer para Ijuí, eu não ia ter a nota lançada no meu sistema, não ia poder selecionar aqui em cima, né? Então, eu teria que informar aqui embaixo. Então, eu venho aqui e informo a cidade de descarregamento, que seria Ijuí, né? Se eu estivesse trazendo a mercadoria de São Paulo. Venho, informo a chave da nota, né? Da nota que eu tenho lá que eu comprei em São Paulo, o valor e o peso bruto, tá? Esse peso bruto, tu não necessariamente precisaria informar em todas as notas que eu adicionar aqui. Mas tem que ter pelo menos informado em uma das notas, né? Com um peso aproximado ali de toda a mercadoria que você vai ter. Tá? Se
Se é realmente necessário ter em todas ou não, acho que na parte fiscal vocês podem confirmar isso com o escritório e o contador também. Mas em questão de validação, ele aceita pelo menos informado em uma só. Então, né, se eu fosse informar uma nota aqui, eu teria que ter pelo menos um peso aqui informado em uma das notas, né? Como eu mudei ali, ó, o estado de descarregamento para São Paulo, ele me lançou outro, né, ó, com peso. E aí esse aqui de cima, se eu clicar nele aqui duas vezes e clicar no F5, eu consigo excluir ele, né? Para me fazer a manutenção aqui. Tá? Então, vai ter situações de quando eu estou enviando a mercadoria, que eu vou ter as notas aqui, posso pesquisar e adicionar. E quando eu estiver, né, comprando, buscando essas mercadorias, eu tenho que informar aqui embaixo, porque eu não vou ter a nota dentro do sistema, né, para poder referenciar. Então, acho que a ideia é essa, né, essas duas abas que a gente tem aqui, da de consulta, quando eu tenho as notas, e a para mim adicionar quando eu não tiver. Aí ele vai totalizando aqui embaixo a quantidade de NFE e quantidade de CTE, no caso aqui, nota fiscal, né? Vai me dar o valor total, né, das notas em relação a essa mercadoria, e aqui eu tenho que selecionar se vai ser em quilos ou tonelada, né, o peso. Geralmente é quilos, né? Então, nessa parte aqui, basicamente é isso, tá? A gente não pode referenciar um CTE e uma nota no mesmo MDFE, tá? Não tem como fazer isso. Ou você vai fazer a MDFE em cima de notas ou em cima de CTE, tá? Não tem como fazer dos dois. Então, também a gente tem que cuidar disso aí. Então, botei todas as notas que eu preciso botar ali, né, cuidando essa cidade de descarregamento para ficar certa, né, não ficar em estados diferentes, né, que é um exemplo que eu dei. Eu vou vir aqui e vou transmitir, tá? E aí a gente finaliza a emissão do MDFE. Depois que eu transmitir esse MDFE, eu vou precisar finalizar ele, né, depois que já encerrou esse transporte, que já chegou lá em São Paulo, já descarregou a mercadoria. Então, para eu encerrar esse MDFE aqui na aba consulta, eu vou vir aqui pesquisar pelos emitidos, né? Então, vou dar um pesquisar, vai aparecer aqui. Vou clicar nele e depois aqui embaixo em encerrar. Aí ele vai pedir, né, a cidade de descarregamento de novo, informa e encerra ele. Se você não encerrar ele aqui, você não vai conseguir emitir o próximo MDFE, pelo menos nessa mesma placa de veículo que você tem ali. Tá? Então tem que encerrar ele antes para poder emitir o próximo. Aqui também consegue, né, cancelar, se for o caso, né? Aí, acho que existe um prazo hoje para cancelamento de MDFE. Deixa eu ver se eu tenho essa informação. Pelo que eu estou vendo aqui, seria 24 horas esse prazo, né? Desde que não seja vinculado, né, não tenha nenhum registro vinculado nele de circulação do veículo. Depois que tem esse registro, já não consegue mais também, tá? E tem esse DAN-DFE ali, que seria basicamente a DANF ali do MDFE, né, para poder imprimir o celular, tá? Então, né, cancelamento para encerrar e para imprimir ali o MDFE novamente. E aqui também, né, tem os filtros do gravado, cancelado e encerrado também, né? Se tiver um gravado ali que eu preciso retornar nele ali e terminar, vai aparecer aqui também, tá? Então, basicamente, o MDFE vai ser isso, tá? Missão do MDFE é isso aí. Eu acho que depois o que vai ter é só aquele relatório ali, mas em questão do MDFE a gente fechou também, tá? Aí para quem hoje não utiliza, tem interesse em utilizar, né, ou realmente vai precisar usar, aí se precisar, né, pode conversar diretamente com o nosso comercial ali em relação ao uso do MDFE ou do próprio CTE também, tá? Eu acho que a ideia hoje era essa, tá? A gente entender bem como funciona, para que serve o CTE, o MDFE, né, e o conceito deles e dos campos, tá? Então,
Eu acho que o objetivo do treinamento de hoje era esse. Se ficar alguma dúvida na hora de emitir, né, tiver um CTE um diferente que não entra nesse CTE normal, se eu for fazer um MDFE que é uma situação diferente, né, que pode acontecer também, né, ter uma situação diferente do que eu passei, aí a gente fica também, né, à disposição ali no suporte para ajudar, tá? Mas esse aqui é as emissões normais que a gente faria durante a normalidade do nosso dia a dia, tá? Qualquer dúvida, então, a gente fica à disposição. Agradeço a todos que participaram hoje, né? E caso precise, vai estar disponível também lá no YouTube, lá depois, para rever esse treinamento, tá? Muito obrigado a todos, né? Desejo um bom trabalho aí, um bom dia para todos também. Até mais.